Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Aquilo que não era para ser uma série tá virando uma série, né? Uma série do Snow Chill, sem lavagem, sem resfriar, sem whirlpool. E aí agora eu me empolguei, vou até o fim e vou falar talvez do que eu acho que é o último No, a não ser que alguém me recorde de mais algum aí depois nos comentários, que é o No Boil. Isso mesmo, fazer cerveja sem fervura ou ainda fazer cerveja com fervura parcial, que eu acho que é o caminho, sem fervura total. Existem alguns estilos específicos que admitem, mas talvez as desvantagens são muito maiores que as vantagens. Bom, como sempre, para a gente tentar entender o porquê de não fazer a fervura, primeiro a gente vai entender o porquê se faz a fervura. E esse assunto ele é um pouco mais complexo que os outros, é tão mais complexo que eu vou acabar dividindo esse vídeo em dois vídeos. Hoje eu vou falar um geralzão e o vídeo que vem eu vou falar de um assunto específico que ele é muito importante. Então, para levantar os objetivos da fervura, eu recorri ao que talvez é o maior livro de cerveja técnico do mundo, um dos mais respeitados, que é o livro do Kunze, que é a Tecnologia de Cerveja e Malte. E lá na seção de fervura ele enumera 8 pontos dizendo das razões que a fervura é feita. Então alguns é muito conhecido da gente, outros talvez não são tão conhecidos assim, a gente vai abordar superficialmente cada um deles hoje. Então o motivo 1, segundo Kunze, é a extração e a conversão dos componentes do lúpulo. Esse é um dos que a gente mais fala, né? Que durante a fervura, o alfa-ácido do lúpulo ele é extraído do lúpulo e por meio da ação térmica ele é convertido em isoalfa-ácido, que é o que gera amargor. Mas existem outras coisas que são extraídas também, polifenóis do lúpulo, o aroma do lúpulo é extraído e é evaporado. Então a primeira razão de estar quente é extrair composto do lúpulo e principalmente a amargor da cerveja. Isso a gente já falou bastante aqui no canal e já falou que não é a fervura que faz isso acontecer, simplesmente a temperatura mais elevada. Eu quero focar muito porque a fervura em si, ela não tem nada de muito especial. Ela é um patamar onde a temperatura vai ficar constante por um determinado tempo numa temperatura elevada. E o efeito não é da evaporação em si que a gente tem, e sim da temperatura elevada. Isso vai valer para quase todos os pontos positivos da fervura. 2. Coagulação de proteína. Então, existe no malte, no lúpulo, bastante tipos de proteínas, né? E essas proteínas elas podem acabar dando turbidez posterior para sua cerveja se elas ficarem no mosto e posteriormente, depois de fermentar, se ficarem na cerveja. E ainda dando possibilidade de algumas reações de oxidação dessas proteínas que podem levar a sabores desagradáveis em condições bem particulares e bem elevadas, concentrações muito elevadas de proteína. Mas o principal está associado com a aparência. Então, durante o processo de fervura, por meio da ação térmica, mais uma vez, essas proteínas elas reagem com os taninos e elas viram um complexo de proteína e polifenol que ele é pouco estável na água, ele é pouco solúvel na água, então ele acaba precipitando, acaba coagulando. E isso a gente chama de hot break, então é a quebra das proteínas por meio da temperatura. Melhor ainda, é a insolubilização das proteínas por meio da formação do complexo proteína-tanino, proteína-polifenol. Para técnicas mais antigas, até é engraçado, você pega uns livros mais velhos, eles sempre falam em fervuras de 2, 3, 4, 5 horas, porque nesse período que ela fica em temperatura mais alta, fica reagindo, fica formando o complexo tanino ou polifenol-proteína, ele coagula, sai do meio e cada vez vai ficando mais claro o mosto da cerveja, e por consequência, depois da cerveja, ela tem menos chance de ficar uma cerveja turva. Só que isso não é muito mais bem aplicado hoje em dia. Hoje em dia, o fator energético ele é bastante importante. Financeiramente pode ser inviável. Outro motivo específico que não é feito fervura tão longa é que se você precipitar muita proteína, não vai sobrar proteína dentro do mosto. E ele tem duas funções, pelo menos, muito importantes, que é a proteína para formação de espuma, porque a espuma da cerveja ela depende demais da proteína, e a proteína para a levedura utilizar. Então não depende só da fervura, depende se teve rampas de proteína atrás, se as proteínas estão muito grandes, se estão muito pequenas, mas tem uma correlação direta bem forte também com a fervura. Outro motivo da fervura é a evaporação de água. Por que a gente ia querer evaporação de água? Se a gente vai evaporar a água, quer dizer que a gente pode pôr mais água atrás. E fazendo um paralelo com o vídeo passado, se eu tenho mais água, eu posso jogar essa água para lavagem e obter um rendimento maior.
Aí vira um problema de otimização. O que é melhor? Você jogar mais água na cerveja para poder tirar mais açúcar e depois evaporar essa água e aquele açúcar ali vale dinheiro para você? Ou a energia que você gasta para evaporar essa água é maior do que o valor daquele açúcar? Aí não vale mais. Então, olhando sobre unicamente esse ponto de vista. Bom, o ponto 4 e 5 que ele destaca, eu não vou nem falar muito aqui porque são muito secundários, que é a sanitização do mosto e a desnaturação de todas as enzimas. Isso não ocorre por questão da fervura em si, ocorre unicamente por causa da temperatura. E ambos já ocorrem com grande grau de eficiência acima de 80 graus. Então, se está 80, se está 100, não tem muita diferença nesses dois quesitos. Então, vou pular esses dois quesitos específicos. O sexto é um pouco mais subjetivo, porque ele chama de estresse térmico. O estresse térmico, ele dá um nome genérico para todas as reações que ocorrem privilegiadas pela temperatura. Reações secundárias, por exemplo, formação de compostos de cor. Então, quanto mais você ferve, mais tem essas reações de formação de compostos de cor, mais escura vai ficar a cerveja, tanto que ela fica mais escura durante o processo de fervura. O próximo ponto que ele fala é a redução do pH. Isso é uma consequência do ponto anterior. Aquelas reações, assim que elas acontecem, algumas levam à redução do pH, que leva até o oitavo fator, que é a produção de substâncias redutoras. Então esse parâmetro mais genérico, né, o estresse térmico, dentre todas as coisas que ele faz, ainda está incluso a redução do pH, e aí a formação de substâncias redutoras, que seria o oitavo ponto que o Kunze destaca. Substâncias redutoras a gente pode até fazer paralelo com coisas que a gente já falou aqui sobre a série de envelhecimento, por exemplo, os açúcares. Quando a gente tem açúcar na cerveja, açúcar sobrado na cerveja, o açúcar ele tem um potencial de redução grande, relativamente grande. Então, o potencial de redução é o oposto do potencial de oxidação. Quanto mais substância redutora a gente tem, mais estável está a nossa cerveja de oxidação. Tanto que a gente pode até voltar lá no passado e ver que uma das coisas que eu falo quando se faz cervejas de guarda é deixar a cerveja com bastante redutonas, é um termo mais comum em inglês do que em português, que são compostos gerados da caramelização e da reação de Maillard no açúcar. Então isso aí também ocorre durante a fervura, mas não pela fervura em si, mais uma vez pela temperatura. E o oitavo ponto é um dos mais importantes e um dos mais falados, que é a evaporação de aromas indesejáveis. Depois a gente fala desse mais especificamente. Até o ponto 8, todos os objetivos eram atingidos por meio da temperatura, não da fervura em si. Em temperaturas mais altas ocorrem algumas reações e a gente quer que essas reações ocorram. Então a gente deixa numa temperatura mais elevada e o nosso limite é sempre a fervura. A gente não consegue deixar a água mais quente do que a temperatura de fervura, a não ser que você aumente a pressão. E só para ilustrar como eles são dependentes da temperatura e não da fervura, lembram que o lúpulo, se eu colocar na panela de pressão, que chega a 120 graus, ele isomeriza em menos de 10 minutos? Então não tem relação com a fervura. O hot break, que para ser completo mesmo leva umas 2 horas de fervura, se você colocar 140 graus, ele ocorre de 3 a 5 minutos. Isso é dado do próprio Kunze. Então é bem nítido, até se você faz autoclava mosto para fazer starter, você vai ver que o hot break ele é incrível. Você sai ali dos 15 minutos na panela de pressão com o mosto extremamente clarificado. Então, para todos os pontos, a fervura não é importante. Agora, para o ponto 8, a fervura pode ser importante, que é a evaporação de aromas indesejáveis. Existe um monte de aromas desejáveis e indesejáveis na cerveja durante a fervura. E a gente quer se livrar dos aromas indesejáveis. E os aromas, em geral, são compostos voláteis, porque eles têm que sair da cerveja, chegar no nosso nariz, então ele tem que se volatilizar bem fácil. Então existem 2 efeitos aqui que a fervura implica no processo como um todo. O primeiro é o efeito da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais volátil é o composto. Aumenta a volatilidade. Então a gente tem um monte de compostos ruins, a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a volatilidade deles, eles tendem a sair do líquido. Só que a agitação também é importante, porque quanto mais turbulento o sistema, mais fácil vai ser dele se desprender e dele ir para fora. Então se a gente pudesse, por exemplo, fazer a fervura agitada, ia ser uma beleza, porque os compostos ruins teriam muito mais facilidade de se soltar. Compostos bons também, se você jogar lúpulo a 60 minutos, o lúpulo ele vai evaporar o aroma, mas isso já é esperado, é consequência. Você está com um composto volátil, o composto volátil vai se volatilizar. A gente aumenta a fervura, a gente aumenta a taxa de troca desses componentes ruins, dos bons também, mas vamos focar só nos ruins, porque eles são os esperados, né? Os bons a gente tenta deixar para o final, para ele não ferver muito. Só que se a gente for ver aqui, não é a fervura em si,
mais a agitação do mosto. Quanto mais agitado ele é, mais ele vai ter facilidade de se desprender desses compostos. Então por que a gente não pode simplesmente pegar e ligar a pá do mosto ali e deixar bem agitado e vai perder tudo e vai ter uma facilidade enorme de perda desses componentes? Porque aí você vai estar fazendo admissão de oxigênio e pode dar aquilo que, e nesse caso é muito mais provável, que é a oxidação dos compostos no lado quente. O oxigênio ele não é solúvel na água, mas ele é tão reativo que, se ele estiver presente em concentrações grandes, pequenas, mas grandes para a temperatura, ele pode levar à produção de compostos secundários desagradáveis dentro do mosto. Então nunca se faz isso. E quando a gente fala desses compostos desagradáveis que a gente perde na fervura, a gente está falando basicamente do DMS. Existe uma série de compostos, mas o DMS, que é aquele cheiro de vegetal cozido, de milho cozido, ele é o mais difícil de acontecer, é o mais difícil de perder. Então, se perdeu ele, a gente considera que perdeu todos os outros. Então, a fervura ela tem uma vantagem específica, que é a redução do DMS. O resto são todos os efeitos da temperatura. Qual seria a vantagem em não fazer a fervura? E a vantagem ela é quase que exclusivamente energética. Ferver a água tem um custo energético muito grande. Vamos falar em unidades que não são muito usadas em engenharia, mas elas servem muito bem para ilustrar. Para você esquentar 1 grau Celsius, 1 grama de água, você utiliza mais ou menos 1 caloria. Então, para esquentar 1 litro de água, 1 grau Celsius, então do 30 para o 31, você usa 1000 quilocalorias. Agora, para ebulir, para passar a água do líquido para o gasoso, para cada grama de água, você usa 540 calorias. Uma para elevar 1 grau Celsius, 540 para passar do estado líquido, da fase líquida para a fase gasosa. Isso é um gasto energético enorme e as grandes cervejarias se beneficiam muito em conseguir reduzir isso daí. E elas fazem isso. Algumas cervejarias, talvez macro cervejarias em algumas das suas linhas, podem sacrificar um pouco dessa perda de aromas ruins, ou seja, deixar a cerveja com mais DMS, para ter uma eficiência energética muito mais alta no processo. Eu não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Pode ser ruim por questão de aroma, pode ser bom por questão ambiental, pode ser irrelevante porque cai um pouquinho a qualidade do aroma, mas tem muito ganho ambiental. Não cabe agora julgar se isso é bom ou se é ruim. Depende do teu público, depende de tudo. Existem aplicações para cervejarias menores onde não coloca o sabor, o aroma, numa posição inferior. Existem equipamentos diferentes que conseguem não fazer exatamente a fervura e dar um resultado quase equivalente. Vocês já ouviram falar na marca Casper Shoes? É a marca de equipamento mais famosa dentro do meio cervejeiro, como se fosse a Ferrari dos equipamentos para produção de cerveja. São equipamentos muito bonitos, feitos lá na Alemanha, geralmente biblocos. Eu já vi na HB aqui no Brasil e na Agrária também. E nas Casper Shoes, eu não sei se em todas, mas em boa parte delas, que é um sistema onde não acontece a fervura do mosto. É um sistema chamado Gentle Boil, que é a fervura gentil, que durante todo o processo de fervura, ela fica 1 grau Celsius abaixo da temperatura de fervura. Porque se ela chegar na temperatura de fervura, ela não vai ter ganho em nenhum daqueles processos para trás, tirando o 8º processo, e você ainda vai gastar 540 calorias para cada grama de água evaporada. E como que eles contornam a perda de voláteis? Primeiro, os voláteis eles já saem sozinhos por causa da temperatura. Eles não precisam da agitação também. A agitação ajuda, a turbulência ajuda, mas não precisa exclusivamente da agitação. Eles vão sair sozinhos. Se você deixar o lúpulo ali a 100 graus, mesmo sem ferver, você vai estar tendo perda de aroma. Se você deixar ele muito tempo a 100 graus, mesmo sem ferver, você vai estar tendo perda de aroma, 95 graus. Porque é volátil, não tanto quanto se estivesse fervendo, obviamente. Mas na Casper Shoes em específico, eles têm um equipamento adicional que é uma torre de evaporação. Quando termina a fervura, termina o whirlpool, a fervura que não teve fervura, né? Quando termina o processo em temperatura alta e aí termina o whirlpool, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem, vão seguindo aí pela foto. Quando termina o whirlpool, antes de ir para o condensador, para o chiller, ela passa por uma torre de evaporação, onde tem vácuo que fazem os compostos ficarem muito mais voláteis. E ele perde quase todos os voláteis só nessa passagem, do whirlpool
para refrigeração. Eu vou falar melhor disso depois porque eu tenho que dar os contextos do DMS primeiro para falar como isso funciona muito bem. Se você pudesse simplesmente agitar teu moço numa atmosfera neutra, ia dar certo também. Vamos esquecer tecnologias avançadas aí, vamos pensar no simples. Simplesmente você chegar na temperatura de fervura, mas não ferver. Para qualquer coisa, o Brühlosif tem um experimento disso. Como qualquer experimento dele, quase que inconclusivo. Basicamente ele fez 2 mostos iguaizinhos e um ele ferveu normalmente, como uma cerveja normal, e o outro ele não ferveu. E o próprio Matt do Brühlosif, que fez os experimentos, ele não foi capaz de saber qual cerveja tinha sido feita com a fervura e sem a fervura num teste cego. Vou parafraseá-lo aqui numa tradução livre. A única diferença que ele sentiu era na aparência. O gosto e o aroma eram exatamente iguais. Então a cerveja que não passou por fervura era um pouquinho mais clara e muito mais feia em questão de turbidez. Para não se alongar mais, o vídeo de hoje é isso. Semana que vem a gente aprofunda um pouco mais no DMS para fechar com uma conclusão inteira o vídeo. Dúvidas aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até semana que vem.